Boa tarde. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a elaboração de um projeto de pesquisa. Por que é tão importante a gente fazer um projeto de pesquisa, né? É ele que vai nortear o seu trabalho, é ele que vai mostrar para você e para o grupo quais são os passos que vocês têm que elaborar aí para realizar a sua pesquisa. É através dele, né? Ele é uma ferramenta extremamente importante aí para ingressos em iniciação científica, mestrado, doutorado, para você pedir financiamento, tá certo? Para que você consiga realizar a sua pesquisa. Então, é extremamente importante que você saiba colocar no papel e que você coloque de forma clara, com qualidade, tudo aquilo que você deseja pesquisar, tá bom? Então, corre lá para pegar um papel, para vocês pegarem uma caneta, para que vocês façam as anotações de vocês, enquanto eu compartilho aqui a minha tela. Então, quais são os itens aí obrigatórios, tá? Que vocês têm que colocar no projeto de pesquisa de vocês. Então, olha, o tema, problematização, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, hipóteses ou questões norteadoras, fundamentação teórica, metodologia da pesquisa, cronograma e referências. Se vocês forem pedir o financiamento, ele também vai pedir um tópico que seria assim, os custos e os recursos que vocês vão utilizar, mas ele não é um item aí obrigatório, tá? Então, primeiro a gente vai começar com o tema. Então, como é que você faz a escolha do tema, né? Aquilo que você vai pesquisar, né? Então, primeiro você pode escolher um tema geral, tá certo? E aí, a partir desse tema geral, você vai assistir vídeos, você vai ler artigos, você vai ler livros, para que você possa funilar, para que você consiga chegar aí no seu objeto de pesquisa, né? Para você não ficar com algo muito amplo, muito geral, tá? Quando você fizer a escolha do tema, escreve um parágrafo de 100 a 200 palavras, né, sobre esse tema, para que você consiga ter uma ideia mais clara e aí você possa depois, então, chegar aí no seu objeto de pesquisa. Para te ajudar também, você tem que fazer a problematização, ou seja, né, você vai ter que observar no dia a dia, você vai ter que verificar um determinado problema, e aí, a partir desse problema, você vai saber de fato o que vai falar a sua pesquisa. Então, sobre o que vai ser a sua pesquisa e qual vai ser o seu tema. Então, a problematização ela é extremamente importante, olha só. Ela vai delimitar o seu tema, ela vai especificar, vai ficar muito mais claro, vai ficar muito mais fácil aí para você realizar a sua pesquisa. Não se esqueça que ela tem que ser sempre contextualizada e concreta, tá? Não pode ser algo aí abstrato. Aí a gente vem com um objetivo geral. Gente, o objetivo geral é um objetivo. Qual é o objetivo do seu trabalho? Onde você quer chegar com o seu trabalho? Tá certo? Então, o que de fato você quer compreender com essa sua pesquisa, tá? Não use o termo conscientizar. Este trabalho visa conscientizar. Gente, ninguém conscientiza ninguém, tá? Nem um consultor, nem um mentor, nem um coach, tá? Ninguém conscientiza ninguém. Então, a gente dá as ferramentas, a gente faz a pesquisa, a gente compreende algo que está acontecendo, algum fenômeno, e a partir daí, cada um vai se conscientizar ou não, tá certo? Agora, os objetivos específicos, aí são as submetas, né? Aquilo que você vai fazer, o passo a passo, para você atingir aquele objetivo geral. Então, eu coloquei uma lista aqui de verbos que você pode colocar. Essa parte do seu trabalho você pode colocar em tópicos, tá? É a única parte que você pode aí colocar em tópicos. Então, você vai usar ali identificar, analisar, comparar, demonstrar, verificar, tá certo? Então, tem uma infinidade de verbos que vocês podem usar e não se esqueçam, tá? Os objetivos específicos são as submetas que você vai ir alcançando ao longo do seu trabalho para você conseguir atingir aquele objetivo geral, tá? Justificativa. Por que o seu projeto é importante? Por que a sua pesquisa é importante? Se você não consegue colocar no papel por que o seu trabalho é importante, as pessoas que estiverem lendo também não vão achar o seu trabalho importante. Então, olha só a riqueza disso, né? Desse tópico para o seu trabalho. Então, quando você for pensar aí, né, nessa justificativa, pensa o que te incentivou. Retoma lá no problema. Por que você quer pesquisar sobre isso? E quando você for colocar a justificativa, pensa assim,
na relevância social, o que a sociedade ganha, e na relevância aí científica, né? O que a ciência ela vai ganhar aí com a sua pesquisa. As hipóteses ou as perguntas norteadoras, elas também são extremamente importantes, tá? A hipótese ela é uma afirmação temporária, então você vai fazer algumas afirmações e ao longo da sua pesquisa você vai validar ou não essas afirmações, tá? Então, por que você acha que esse problema está acontecendo? Quais são as soluções aí para o problema? Né? Então, são respostas aí provisórias, tá certo? Mas são afirmações que você está fazendo. Ou então, você pode colocar algumas perguntas aí norteadoras, né? As coisas que incomodam você, as coisas que incomodam o seu grupo, tá? Essas perguntas, essas afirmações, elas serão respondidas ou validadas ao longo do seu trabalho. Fundamentação teórica, né? É na fundamentação teórica que você vai escrever aquilo que você já sabe sobre o tema, tá certo? Então, quando você for colocar sempre o emprego na terceira pessoa, é nessa parte que você vai referenciar os outros autores. Então, aquilo que você vai pesquisar, quem já pesquisou algo sobre isso ou algo parecido, né? É ali que você vai colocar a sua fundamentação, aquilo que você está colocando, é a base do seu trabalho. Então, é muito importante aí que vocês tenham lido bastante artigos, bastante livros, assistido bastante vídeos, tá? Para que vocês tenham uma base para vocês iniciarem a pesquisa, tá certo? Então, variem, né, o uso, não leiam só artigos, peguem documentos, mapas, vídeos, filmes, livros, tá? Então, vocês podem variar aí as fontes de pesquisa e não se esqueçam aí de fazer aí as referências aos autores, tá? Não é só parte do livro, mas se eu pegar a ideia de alguém e não colocar isso aí como referência, também é considerado como plágio. Então, toma muito cuidado, tá certo? Separa bem o que é sua ideia e o que é a ideia do outro. Se for ideia do outro, faça a devida referência na sua fundamentação teórica, no seu trabalho de pesquisa, no seu projeto. Tudo bem? Metodologia, então, você vai escrever um texto, né, sobre a modalidade. Vai ser quantitativa, qualitativa, você vai uma pesquisa participante, vai ser uma pesquisa bibliográfica, uma revisão de documentos. Então, você vai escrever aí como que você vai fazer a sua pesquisa, tá? Então, escreve aí o passo a passo, tá? Em primeiro lugar, depois o que você vai fazer, que ferramentas você vai usar. Então, você vai fazer análise de documentos, ensaios de laboratório, entrevistas, pesquisas de campo, tá? Então, coloquem com o máximo de detalhes, né, qual é a metodologia que vocês vão utilizar para poder fazer a pesquisa de vocês. E o cronograma, ele é um norte para vocês e um norte também para o orientador e um norte também para quem vai financiar a sua pesquisa. Então, distribua aí ao longo do tempo, né, o passo a passo, tudo que você vai fazer, a parte aí das pesquisas, dos trabalhos de campo. Não se esqueçam, né, de pegar uma parte assim da redação, da revisão do texto, da impressão. Então, tudo isso tem que estar claro. Vai durar quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Tá? Então, distribua isso ao longo do tempo para que vocês consigam fazer de forma tranquila, para que vocês não se percam, tá certo? Na hora de escrever o projeto de pesquisa e que vocês consigam cumprir o prazo estipulado, tá? As referências, vocês têm que usar as normas da ABNT. Então, aqui eu tenho um site, tá vendo? Olha, que eu vou deixar disponível para vocês, que vocês podem, né, bem tranquilamente, fazer todas as citações e referências seguindo essa norma aí, ABNT, tá? Então, você pode aqui procurar o tipo de material que você vai utilizar. Olha, foi artigo, foi um atlas, ato administrativo, capítulo de livro, constituição. Então, aqui tem tudo quanto é tipo de referência, tá? Você só vai colocar ali os itens obrigatórios e ele já vai devolver para você, tá vendo? Olha, a formatação. Como que você coloca nas referências bibliográficas e como que você usa aí a citação, tá? O que que é importante, tá, gente? Nas referências, vocês vão listar somente as fontes que foram citadas.
tá? Vocês podem colocar aí como uma sugestão bibliográfica outros textos que vocês leram, mas nas referências, somente os autores que forem referenciados, somente aquilo que vocês usaram como citação no seu texto do projeto de pesquisa. Tá certo? Então, aqui, olha, um exemplo, tá vendo? Que ele coloca aqui, tá maior para vocês enxergarem, ó. Então, você coloca ali alguns dados, tá certo? E ele mostra como que você vai colocar a referência e como que você vai citar aí no texto. Você pode escolher uma das duas formas e assim, escolher a primeira, segue sempre a primeira, tá? Não fica mudando isso ao longo do seu texto, tá? Porque senão ele vai ficar aí fora de padrão também, tá certo? Aqui são os sites, né, que eu utilizei para poder fazer esse apanhado geral aí, para mostrar para vocês, tá? Espero ter ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me enviar por e-mail, pode deixar aí nos comentários também, que aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Muito obrigada, tá? Tenham todos vocês aí uma excelente tarde.